Amados irmãos, é uma alegria para nós estarmos juntos novamente para o estudo das Sagradas Escrituras. Queremos abençoar em nome de Jesus as nossas comunidades, os irmãos que em outras cidades estão recebendo esta palavra. E também aos nossos companheiros, às famílias que acompanham os nossos estudos. Que o bom Deus possa nos guardar de todos os perigos deste mundo e abençoar a nossa vida e nos proteger de todo o mal. Nós estamos examinando o livro Hebreus. Hoje vamos falar do capítulo 9. Nós vimos em nosso último estudo que o autor terminou aqui o capítulo 8 falando sobre a nova aliança. E a nova aliança é mesmo um novo pacto que Deus estabeleceu com os homens através de Jesus o Cristo, que é o Messias, aquele ungido que era esperado de todos. Eis que ele veio e estabeleceu esta nova aliança, este novo pacto. No versículo 13 do capítulo 8, somente para fazermos aqui a nossa introdução, ele diz que, dizendo-se presente uma nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O autor é muito claro aqui ao dizer que a aliança, o pacto que Jesus veio trazer para o povo de Deus, com certeza iria substituir aquela velha aliança que Deus havia estabelecido com Moisés. E no capítulo 9, ele mostra, aqui através de várias considerações, a natureza imperfeita daquela primeira aliança que havia sido feita com o grande profeta. Nós vamos fazer aqui uma leitura e vamos ver os pontos que nós podemos usar para a instrução de toda a comunidade. Eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura. Ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. A palavra aqui nessa introdução nos mostra a imagem do tabernáculo, do templo, como que eram colocados ali os altares, os véus, e quem poderia ter acesso a esses lugares. Ele mostra aqui que havia um primeiro tabernáculo, um primeiro altar, aonde
havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, que eles chamavam de santuário. E nesse lugar entravam todos os sacerdotes, e ali eles faziam o seu serviço. E logo depois desse altar havia um véu, e a seguir havia um outro altar, aonde os sacerdotes não entravam. Ali naquele lugar entrava somente o sumo sacerdote, e ele fazia isso uma vez por ano, levando com ele sangue, para ele oferecer pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Havia essa ordem dentro do santuário. E o autor diz aqui que o Espírito Santo deixa claro que enquanto aquele primeiro tabernáculo estivesse valendo, que era a primeira aliança, nós estávamos impedidos de ter acesso aos santos dos santos. A Escritura diz que quando o Senhor ele deixou esse mundo, quando ele foi crucificado, que o véu teria se rasgado. O véu que impedia os sacerdotes de entrar nesse lugar santificado. E o Espírito Santo deixa claro aqui que enquanto o primeiro tabernáculo estivesse valendo, estivesse de pé, o acesso ao Santo do Santo estava vedado. Então Jesus veio justamente rasgar este véu para que todos pudessem ter acesso a esse lugar santificado. Então o que havia no Santo dos Santos? Havia ali os segredos de Deus. E para entrar num lugar desse era necessário que o coração do homem fosse purificado. E nesse caso, por boas ofertas. Na nossa situação, pelo sangue do próprio Senhor, que nos deu condição de entrarmos a esse lugar e ali nós termos acesso à santidade de Deus e ao conhecimento das coisas eternas. Mas enquanto o primeiro estivesse valendo, o segundo não poderia ter sido estabelecido. É isso que o autor aqui pretende nos falar. É interessante também aqui que ele nos diz que os sacerdotes tinham acesso pleno a esse primeiro tabernáculo, que nos nossos dias ainda são as coisas que se fazem dentro das igrejas. Na verdade, tudo que o pastor faz e o padre não passa de coisas que se fazia nesse primeiro tabernáculo, que eram coisas relacionadas com comida, com bebida, como a gente vai ver. Aqui no texto ele mostra que isso eram, na verdade, sombras das coisas que iriam vir depois. Quer dizer, era apenas uma imagem do que estava atrás do véu, daquele lugar em que nem mesmo os sacerdotes podiam ter acesso, só o sumo sacerdote. Por isso o autor aqui, ele mostra para a gente que foi mesmo necessário que houvesse um novo pacto, uma nova aliança para que todos pudessem entrar neste lugar. E esta expressão Santo dos Santos, ela também tem um significado de caminho dos santos. É um lugar por onde os santos deveriam ir, deveriam entrar, passar por este caminho. E nós só podemos entender estas coisas se a alma tiver esta eternidade que nós temos afirmado. Segundo as Escrituras, do vós sois deuses. Se somos deuses, temos mesmo que ter este processo de aprendizado, este processo que começa com a salvação e depois ele se estende através deste caminho em busca da compreensão daquilo que é sagrado, dos segredos de Deus que não estão vedados a ninguém. Houve um tempo, como a gente entende aqui, na necessidade desse primeiro pacto, desta primeira aliança, que os homens não tinham condições espirituais, intelectuais, de ter acesso a este conhecimento, né, a este lugar, a esta região do entendimento. Mas agora, depois em que o mundo já se desenvolveu, em que a ciência já fez grandes conquistas, é natural que o homem possa ter acesso ao conhecimento eterno,
que ele possa compreender melhor como as coisas foram criadas, como que as almas foram criadas, qual é a missão da alma na criação de Deus, por que que Deus fez o universo da maneira que ele fez. Todas essas coisas o Senhor deseja revelar ao seu povo, e elas só podem ser reveladas por meio de Jesus. Quando nós recebemos este Senhor como nosso Salvador, como nossa luz, como a luz do nosso coração, do nosso espírito, para que a gente também possa receber esta herança que Ele nos transmite, e Ele o faz de graça, sem nos cobrar coisa alguma. Vamos dar aqui uma sequência à leitura. Versículo 9, ele diz assim, que aquele primeiro tabernáculo era como uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então ele diz, olha, as ofertas que são feitas nas igrejas, pode se aplicar nos nossos dias, as ofertas, dízimos, tudo aquilo que é feito em termos materiais dentro das nossas igrejas, não serve para aperfeiçoar a consciência daqueles que ofertam. As coisas materiais não são capazes de transformar as espirituais. Isso precisa ficar claro para nós, porque é assim que nós entendemos esta aliança de natureza espiritual. Ela não é de natureza material. Por isso, nós somos justificados por meio da fé e não por meio das obras que pudermos fazer dentro da igreja ou dentro da sinagoga, não importa. Na verdade, esta palavra ela veio para judeus e para cristãos. E os judeus, eles precisam entender. Houve um tempo em que eles não entenderam porque Deus não permitiu, mas agora já é tempo deles começarem a entender que Jesus é mesmo o Messias e que o reino dele vai se estabelecer na terra conforme as profecias. Os judeus também precisam deixar no lugar devido o sacerdócio de Levi, que é o sacerdócio dos homens, o sacerdócio das obras, para que eles possam ter uma plena comunhão com Deus eterno através de Jesus Cristo, que é o Messias, que estabelece esse laço entre nós, entre a nossa mente, entre o nosso coração e a mente de Deus. Nós precisamos crer, e todos devem crer, para que nós sejamos unidos no mesmo pensamento, numa mesma concepção. Na casa do Senhor não pode mais haver divisão. É preciso que todos os homens, cristãos e judeus, trabalhem para que haja uma unidade no meio do povo. Não é uma unidade de religião, não. É uma unidade de pensamento. Porque as religiões, elas vão desaparecer nos dias do fim do mundo. E permanecerá somente o nosso pensamento, o nosso coração. Assim, as coisas materiais, isso precisam ficar bem claro, irmãos. Olha, as promessas, as ofertas, as oferendas, os sacrifícios, todas essas coisas que as pessoas fazem exteriormente, elas não podem purificar as consciências em relação ao pecado. Isso pode alegrar até a nossa carne, mas não resolve as graves questões do nosso espírito, da nossa alma. Elas consistiam, segundo o versículo 10, somente em comidas, bebidas e várias abluções, que é banhos, e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Quer dizer, isso foi feito por um certo período, mas essas coisas foram colocadas por Deus até que viesse o tempo das coisas serem ajustadas. Essa correção aqui é como o pensamento de reforma, de reformular, de ajustar a um novo estado de coisas que seria a nova aliança. A nova aliança não pode existir sem a velha, viu, irmão? Primeiro a aliança velha, a primeira aliança, e depois a segunda aliança, que é a nova, que Deus estabeleceu com todo o povo por meio do seu Filho Jesus. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não por mãos dessa criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o Senhor diz aqui, a palavra nos diz que o Senhor, ele veio e se tornou para nós o sumo sacerdote dos bens futuros. Que bens que são futuros? Da Nova Jerusalém, das promessas que vão ser cumpridas, que estão postas desde o pai Abraão, para que o povo de Deus seja uma nação, somente a iluminar todos os povos desta humanidade. As promessas do Senhor estão em cumprimento. Jesus, ele é o quê? Ele é o sacerdote dos bens futuros, não é dos bens presentes. Não das riquezas e coisas que nós venhamos a ter no tempo presente, mas daquilo que a gente vai ter no tempo futuro. O que está prometido irá se cumprir. E isso não é feito por sangue nem de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Se o sangue dos touros, diz o versículo 3, e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da sua carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É claro que o sacrifício de Cristo foi feito para que a nossa consciência fosse purificada em função das coisas eternas e não das coisas passageiras. Porque ele trata aqui aquelas obras que o pessoal fazia no templo, os sacrifícios, as ofertas e tudo mais, como obras mortas, destituídas da vida que há em Deus. A vida só pode nos ser dada por meio do Senhor, por meio da fé no Senhor. Nós só podemos deixar a morte provocada pelo pecado se nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É a única via, não há outra via. Isso precisa ficar claro a todos nós, para que tenhamos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, dizia o apóstolo Paulo. E por isso, olha o versículo 15, ele se fez mediador de um novo testamento. O que é o mediador? É aquele que estabelece um vínculo entre duas partes. Estávamos separados de Deus. Isso é a doutrina do apóstolo Paulo. Estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado, das nossas transgressões. E Cristo veio estabelecer novamente o laço existente entre a nossa mente e a mente de Deus, a mente do Filho, estabelecida por meio desse sacrifício. Se cremos, então o Senhor se fez mediador e estabelece novamente os laços que foram perdidos por ocasião da nossa criação. A nossa alma, ao se separar de Deus, ela perdeu o laço que tinha com Ele, para descer às regiões existenciais e, através da história, das muitas vidas, a alma ir voltando novamente para Deus. E para que isso aconteça e a alma possa atingir um estado de plenitude do conhecimento e das coisas do Senhor, ela precisa de um socorro. Ela não faz isso por si mesma. Ela não consegue fazer essas coisas por esforço próprio. Não se trata de uma doutrina aqui de autoajuda, de autossalvação, como existem várias doutrinas no mundo que pregam essas coisas. A alma é incapaz de por si mesma sair desse estado de escuridão e caminhar para Deus. A alma precisa de um braço estendido para tirá-la do lodo, no dizer do rei Davi. O Senhor me tirou do charco, onde eu estava mergulhado, me levantou, me colocou sobre uma rocha, firmou os meus pés, me ensinou a andar. Isso tudo é libertação da alma em relação às trevas. Mas foi o Senhor que tirou, não fui eu que saí. Se eu estava precisando de salvação, é porque eu não tinha, por mim mesmo, condições de sair do afogamento. Eu estava me afogando em um determinado lugar, não tinha mais condições de vencer aquele perigo. Então o Senhor envia o socorro para nós. E o socorro é Jesus,
que veio para nos tirar. Ele se faz assim, mediador entre nós e o Pai. Ele estabelece uma ponte entre nós, a nossa mente e a mente de Deus. Mediador de um novo testamento. Por que novo? Porque este testamento não se fundamenta mais em obras mortas, naquelas obras e sacrifícios que não tinham como purificar as nossas consciências. Isso é fácil de entender. Aqueles animais, aquelas pombinhas que eram mortos naqueles sacrifícios, eles eram tragados pela morte. A sua vida desaparecia na morte sacrificial. Mas as ofertas não permaneciam vivas. O que aconteceu com Jesus é que o Pai não deixou que ele ficasse preso na morte. E tirou ele da morte para a vida, trazendo o Senhor, pelas vias da ressurreição, a vitória sobre a morte e os infernos. Então, a oferta que foi feita pelo corpo do Senhor, o sangue que foi derramado, ele fez com que a oferta permanecesse viva, com vitória sobre a morte e o inferno. E se cremos nisso, então, somos libertos do pecado. E a morte não tem mais poder sobre nós, porque ela não teve poder sobre Jesus. É Jesus que nos dá a vitória sobre a morte. Não somos nós que adquirimos virtudes, não somos nós que adquirimos fé suficiente para vencer a morte. Ele venceu a morte por nós. E crendo nele, ele nos dá essa vitória. Nós só podemos ter a vitória sobre a morte através da mente de Cristo, através do seu sacrifício. O seu sangue para nós foi vida. Aquelas outras ofertas que eram feitas, elas não sobreviviam à morte. Por isso elas não tinham como nos livrar do pecado. Amém? Ainda no versículo 15, por isso ele foi mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo daquele primeiro sacerdócio, os chamados pudessem receber a promessa da herança eterna. Então eu quero aqui deixar claro aqui aos irmãos que a palavra está se referindo aos chamados. A palavra não está se referindo aqui à salvação da humanidade. Embora nós saibamos que Cristo é a salvação do mundo, não há outro caminho. Mas esta palavra está se referindo aos que foram chamados, àqueles que foram feitos a promessa. Ora, se as almas que estavam sob o império do primeiro tabernáculo não pudessem nascer de novo, como é que elas iriam receber esta libertação? Por isso, irmãos, se a alma não tiver como nascer outras vezes, através da encarnação sucessiva, da encarnação progressiva, a alma não tem como ser resgatada das suas transgressões. Isso está nas Escrituras Sagradas. Nós só podemos entender essas coisas através de um raciocínio lógico, entendendo que a alma nasce muitas vezes. Ora, se ele está dizendo aqui que essa nova aliança veio para aqueles que estavam sob o império da primeira, então as almas têm que ter oportunidade de nascer de novo para serem resgatadas pela nova aliança. Não há outra saída, a não ser que a gente faça aqui aquelas costumeiras interpretações mirabolantes, né, que o pessoal inventa para justificar uma coisa que eles não entendem pela sua inteligência. As Escrituras, elas só podem ser entendidas se nós considerarmos a alma como oriunda do seio de Deus. As almas são eternas, porque foram geradas no seio de Deus quando o Pai criou todas as coisas. As almas habitam os mundos do universo. As almas que Deus criou povoam o universo, que é a grande criação de Deus. Por isso elas existem sucessivamente acompanhando o progresso de todas as coisas. Se a gente não olhar as Escrituras por esse ponto de vista, tudo fica sem sentido. E daí passamos a acreditar em coisas fantasiosas, como a gente vê comumente a teologia tentar explicar, algo que não tem explicação.
Daí inventa uma coisa qualquer e diz, não, mas ele é Deus, ele faz como ele quer. Ah, tudo bem, irmãos, mas vamos procurar um outro caminho para poder entender Deus? Essa afirmativa de que Deus não pode ser entendido é muito confortável para quem quer explicar as coisas ao modo deles próprios. Ah, Deus não pode ser entendido, ele faz assim, não pergunta para ele por que ele fez. Não parece que seja isso que o Senhor deseja de nós, a oferecer a nós o que está além do primeiro santuário. Nós temos que ir lá no segundo santuário, entrar lá depois do véu, aonde o sumo sacerdote entrava sozinho. O Senhor abriu o caminho para que nós, os santos, pudéssemos entrar lá nesse lugar e ali termos acesso ao conhecimento eterno, que eles chamam de conhecimento oculto, que foi oculto um tempo, mas agora não é mais. Ele está acessível a todos que quiserem. Os que quiserem, os que não quiserem, sigam o seu caminho. Nós vamos nos encontrar lá na frente. Vamos nos encontrar. Um testamento só pode ter força aonde acontece a morte do testador. Veja que ele está aqui no versículo 16 e 17, olha. Um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Veja que ele está falando aqui de alguma coisa que vai ser uma herança que nós vamos receber. Não é mesmo? Herança oferecida a nós, que somos almas, que já vivemos lá atrás. E continuamos vivendo, envolto no Espírito Santo de Deus, para que se cumpram todas as particularidades das promessas que foram feitas. Então o Senhor, Ele nos guia aqui através de um pensamento, de uma ideia, de que eu estou estabelecendo coisas que vocês vão herdar. Nós herdamos o que de Cristo? As suas muitas riquezas, os seus muitos dons. São riquezas materiais? Absolutamente. Não são riquezas materiais, são riquezas de natureza espiritual, que é o conhecimento eterno, da nossa imortalidade, de quem nós somos. Por que Deus orientou que a vida fosse feita dentro de determinados parâmetros? Ora, Deus explicou como é que a vida tem que ser feita. Deus explicou até como você tem que comer, como você se porta em relação à propriedade do seu vizinho, e todas as coisas, como você trata a sua mulher, como você trata do seu marido, como lidar com seus filhos. Deus explicou todas as coisas. Ele criou normas para que a gente pudesse conhecer e saber. Mas por que Deus quer que seja assim? Não pode ser de outro jeito. A gente vê falar muito hoje nesse pensamento de apostasia que está no mundo. Por que eu não posso viver como eu quero? Não é? Dominado por essa ideia de liberdade que a gente vê aí. Eu posso viver do jeito que eu quero, eu sou dono da minha vida. Essas concepções todas são produto do espírito de materialismo que existe no mundo, porque Deus mostrou os modelos de vida. E nós precisamos entender por que Deus deseja que as coisas sejam dessa maneira. E só o conhecimento eterno pode nos trazer essas explicações. Só o conhecimento eterno. E se eu não entrar no Santo dos Santos, eu não vou entender nada. Eu vou continuar frequentando igreja e só frequentando igreja, mais nada. Pela bondade de Deus, talvez eu fique aí em algum lugar, mas não no meio dos eleitos. Não vou me constituir luz para o mundo, porque Deus quer que o seu povo seja a luz do mundo. Está escrito. Judeus e cristãos, que são na verdade um mesmo povo, que são em verdade as mesmas almas, que Deus espalhou no mundo para o progresso do mundo. E agora é hora de essas diferenças serem deixadas de lado. E elas só podem ser deixadas de lado, irmãos, se a gente conceber um novo pensamento. É esse Novo Testamento, que não é um conjunto de livros, é uma nova aliança de Deus com seus filhos, feitas por meio desse mediador, que é Jesus Cristo. Amém. Então foi necessário que o Senhor derramasse o seu sangue.
No versículo 18 e 19, ele diz que também as coisas do passado foram consagradas com sangue. Por isso também o primeiro pacto, o primeiro testamento, não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto mesmo o livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então não há perdão dos pecados se não houver o derramamento de sangue. As coisas eram feitas antes pelas mesmas razões, mas como a oferta morria e não sobrevivia, o homem voltava a cometer pecados. E por consequência, ele tinha que fazer novos sacrifícios. O do Senhor foi diferente. Ele sobreviveu à morte. E por isso a oferta permanece. Se a oferta permanece viva, nós então, por meio da fé, podemos nos tornar homens e mulheres livres do pecado. Isso ficou entendido? É o que o autor se esforça aqui para nos mostrar. Não é que o primeiro pacto estava errado. Não, absolutamente, estava certo. Mas o que era feito nele não conseguia purificar as consciências. E através do segundo pacto, da segunda aliança, esta nova aliança definitiva, as nossas consciências puderam ser purificadas. E devem ser purificadas. Irmãos, se nós estamos com Jesus, olha, se nós estamos na comunidade, numa igreja, numa sinagoga, se cremos, mas vivemos em pecado, nós estamos com alguma coisa fora do lugar. Porque se vivemos agora para Cristo, como viver no pecado? Dizia o apóstolo Paulo: se já morremos para o pecado e para a transgressão, como é que vamos viver para Ele? A conversão nossa ao Senhor implica na libertação definitiva do pecado. Se é que nós fomos transformados. Se é que fomos transformados. Se eu estou na igreja e continuo pecando, eu não fui salvo. Se eu fiz ofertas, se eu paguei dízimos, se eu fiz promessas, se eu fiz jejuns, todas essas coisas, se eu me batizei e continuo no pecado, eu não encontrei a salvação. Todas estas obras exteriores são obras mortas. Elas não têm poder para transformar o meu mundo interior, para limpar a minha consciência. Só o Espírito de Deus, através de Jesus, pode limpar a nossa consciência. Se isso não acontecer, nós estamos condenados, mesmo estando na igreja. Vamos concluir. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Quer dizer, na primeira aliança, no primeiro pacto, era necessário que aquelas figuras das coisas do céu fossem purificadas com essas ofertas que não eram definitivas. Mas as coisas celestiais, agora as eternas, com sacrifícios melhores do que aqueles, que foi o sacrifício de Jesus. Cristo, olha o versículo 24, não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então ele não entrou no santuário feito por mãos desta criação. Os irmãos lembram no começo aqui da leitura, ele fala sobre as mãos desta criação. O que quer dizer dessa criação? Deste lugar. O tabernáculo, o templo onde o Senhor entrou, não foi construído por mãos humanas, desta criação, mas de outro plano, de uma outra região da criação, no templo de natureza espiritual. E lá, ele está
pronto, segundo o versículo 24, para comparecer por nós perante a face de Deus como nosso advogado. Tá bem? Então Jesus, ele é essa maravilha, né? E gratuitamente intercede por nós junto do Pai, né, diante das leis de Deus, de condenação, para nos livrar desta prisão, deste aprisionamento a que a lei nos mantinha retidos. O Senhor gratuitamente veio para nos tirar desta prisão. É o nosso advogado que intercede diante de Deus para nos livrar desta grande condenação. E, irmãos, ele faz isso gratuitamente, viu? Não custa absolutamente nada. O Senhor não quer nada que é seu. O Senhor não quer teu ouro, o Senhor não quer tua prata, o Senhor não quer teus bens, não quer o teu louvor, não quer nada disso. O Senhor quer que você creia no seu Filho, para que se estabeleça o novo pacto, para que a nova ordem se estabeleça. O Senhor só deseja isso, porque a partir daí você vai começar a viver feliz de verdade. Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Preste atenção nesse pensamento agora, porque aqui é um ponto em que os teólogos afirmam que o homem ele não pode nascer diversas vezes, porque é ordenado que ele morra só uma vez. E eles usam o versículo 27 deste capítulo 9 para se fundamentar. Então veja como desenvolve o pensamento. Vamos ler novamente o versículo 24. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como fazia o sumo sacerdote cada ano, entrando lá no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer, quer dizer, morrer, muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E daí vem essa passagem. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, a palavra do versículo 27 do capítulo 9 diz que quando o homem conhece a lei de Deus, o homem morre perante os seus pecados, vindo logo após esta morte o juízo de condenação. E o homem então está condenado, ainda que ele morra e nasça 1000 vezes, ele está sob o domínio da morte. Ele está morto para Deus. E ele só será trazido de novo à vida quando Jesus o salvar. E uma vez que ele receber esta salvação, ele não morre mais. Por isso que a palavra diz, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não quer dizer que o homem não possa nascer e morrer muitas vezes, porque a palavra não está se referindo aqui à morte física, mas à morte espiritual. E ele faz essa comparação dizendo assim, que se o sacrifício de Jesus não fosse definitivo, como aquelas ofertas lá não eram definitivas, ele teria que vir morrer várias vezes para a nossa salvação. Então, o espírito do ensinamento pretende dizer que Jesus, através desse sacrifício, estabeleceu a vida definitiva para quem nele crê. É isso que quer dizer. A palavra absolutamente não está se referindo aqui à morte física do corpo. Ele aqui está falando daquela morte espiritual a que o apóstolo Paulo tanto nos ensina nas suas epístolas. Tá bem? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá
na sua volta, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, a volta do Senhor, o fim desse ciclo de sofrimentos, de atraso deste mundo, ela é esperada por todos nós. É a promessa que Deus nos fez de que Ele colocará um fim a todo esse império de injustiça que está sobre a face da terra, que está por todo lugar. E nós cremos nisso. Para nós, a vida só tem sentido se este mundo for acabar. Não o fim do planeta, mas o fim do império da violência, da desonestidade, da prostituição, dos roubos e de todas essas coisas que produzem sofrimento e que causam a nós uma tristeza profunda. O nosso desejo é que da terra seja tirado todo o sofrimento. E isso é promessa do Senhor. Então, esperamos a volta de Jesus. Está bem que não é uma volta física. Algumas pessoas querem ver o Senhor no céu, numa carruagem com seus anjos e tal. O Senhor deixou claro que a vinda dele é um sinal que estará de um a outro ponto do céu. Mas se disserem que ele vai estar num ou outro lugar, é para você não acreditar nisso, porque ele não estará fisicamente no mundo. É uma volta de natureza espiritual. Haverá sinais nos céus, mas a vinda dele não será com a sua presença aqui no mundo físico. Que o Senhor nos ajude a entender bem estas coisas e nos dê clareza para raciocinarmos segundo os ensinamentos do Espírito, porque Ele deseja que nós tenhamos esse conhecimento. Já é tempo do homem avançar, já é tempo do homem compreender com mais profundidade as coisas do nosso Deus eterno. Que a paz dele esteja com todos nós, com os irmãos, nas outras comunidades, e que em breve, se Deus permitir, nós novamente estaremos reunidos para continuarmos no exame das Sagradas Escrituras. Que Ele nos guarde no seu amor e na sua misericórdia. Amém.